Nas nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, o tema do último dia dessa campanha, amém? Fechando a campanha. Gálatas 6, eu vou estar lendo a partir do verso 6, amém? Amém? Amém. Os irmãos acharam? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, misericórdia. Amém. Diz a palavra do Senhor assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, amém? Bom, meus queridos, palavra do Senhor. Palavra não. Na nossa vida existe diversas leis. Eu já comentei isso daí numa outra oportunidade, que existe a lei do homem e existe a lei de Deus, né? A lei do homem ela é imutável, ela transforma. Cada ano que passa sempre há uma lei nova criada, né? Os governantes e tal. Se você for olhar agora no noticiário, tem uma nova lei do ICMS para ver se abaixa o valor dos combustíveis. Não apenas essa lei, como também tem a lei nova aí que quando uma criança nasce, você não pode determinar o sexo da criança. Lei abominável do homem. Vocês sabiam, meus filhos, meus amados? Se uma criança nasce, você não pode falar que ele é menino ou menina. Você tem que esperar ele crescer e ele decidir o que ele quer ser. Essa é a lei do homem. A lei do homem muda. A lei do homem... Aqui em São Paulo existe uma lei, no Rio de Janeiro existe outra, no Brasil existe uma lei, nos Estados Unidos existe outra. Cada nação existe a sua própria lei, que o homem criou. Mas a lei de Deus, ela é uma só para todos. É verdade. Para toda a humanidade. Por exemplo, alguém já ouviu falar da lei da gravidade? Tudo que sobe, desce, né? Então, se você joga alguma coisa para o alto, por mais forte que você jogar ela para o alto, uma hora ela vai cair. Igualzinho aqueles balões de criança de festa, quando você coloca aquele gás lá, o balão sobe. Ele vai embora lá para o espaço. Mas uma hora você vê que ele acaba o gás e ele desce. Por quê? Por causa da lei da gravidade. É uma lei de Deus. Não apenas essa não muda, porque ela funciona tanto aqui no Brasil, como ela funciona em São Paulo, como ela funciona nos Estados Unidos, como ela funciona no Japão, do outro lado do mundo. O que sobe, desce. E a palavra do Senhor nos fala a respeito da lei da sementeira também, né? Aquilo que você planta, você colhe, né? Não adianta eu querer plantar um grão de arroz e depois eu querer colher melancia, porque eu não vou colher melancia, né? Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. E quando eu estava meditando nessa palavra a respeito de aquilo que o homem semear, isso colherá, o engraçado de uma semente, se você planta uma semente e nasce uma árvore ou nasce um grão de arroz, você não vai colher um grão de arroz da sua semente. Uma única semente pode dar inúmeros frutos, não é verdade? Se você planta uma árvore de maçã, quando a árvore nasce e dá os seus frutos, aquela única semente dá diversos frutos.
uma única semente, uma única ação. Se você faz algo, a palavra do Senhor nos fala que você irá colher em abundância aquilo que você está semeando. E se você prestou atenção nas palavras que foram ministradas anteriormente, tudo tem falado a respeito de um novo nascimento, uma nova atitude. A partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, que você o reconhece como seu Senhor e Salvador, a Bíblia nos fala que nós devemos ter um novo nascimento, nós devemos ter uma mudança de mente, né? Tal como já foi falado terça passada, um exemplo de Nicodemos, um homem sábio, tinha um cargo muito elevado na sinagoga, na igreja da época, e pelo fato dele se apegar àquele cargo, ele não queria ser visto com Jesus. E a palavra nos fala que ele foi ter com Jesus de noite. E sabemos que, já foi falado aqui, que Deus ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso interior e ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. E quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele simplesmente cumprimentou e elogiou Jesus. Mestre, bom mestre, Rabi. E Jesus pegou e falou, ó, para você entrar no reino dos céus, você nem para entrar, ele falou para você ver, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma mudança, você precisa nascer do Espírito, né? E quando nascemos do Espírito, quando nós temos esse novo nascimento, há uma mudança em nossas atitudes, há uma mudança de mente. E como nós acabamos de ver aqui, não se engane, Deus não se zomba. Ou seja, toda a nossa vida é uma colheita, é uma sementeira. Todas as nossas atitudes, tudo que fazemos é uma colheita. Seja boa, seja ruim, tudo que nós fazemos, existe essa lei. Que você planta, você colhe. Cada ação há uma reação. Bom, no versículo 6 a Bíblia nos fala: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha que pensa. A partir do momento que você teve esse novo nascimento, você passou a ter novas atitudes. E Paulo, quando ele vem ministrando essa carta aos Gálatas, no capítulo anterior, ele vem e ele fala a respeito das atitudes boas e atitudes ruins. Ele vem e ele fala dos frutos dessa sementeira, dessa colheita, dessa plantação. Verdade. Ele fala da árvore boa e ele fala da árvore ruim. Frutos da carne e frutos do Espírito. E eu até estava lembrando que uns tempos atrás as crianças estavam sendo ministradas a respeito do fruto do Espírito, né? E eles até cantavam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. As crianças cantando uma bênção, né? Então, e quando você nasce de novo, você tem que se aprende com alguém. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? E a Bíblia nos fala: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Quem que tem nos instruído a palavra do Senhor? Quem que tem nos ensinado? Quem que tem nos ensinado a palavra do Senhor? Quem que tem te ensinado a palavra do Senhor? Quem? Quem? Quem que nos ensina? Quem que tem ministrado a palavra diariamente para nós? Quem? Quem que nos tem ensinado a palavra do Senhor? Quem que nos ensina a palavra do Senhor? Quem que ministra para nós a palavra do Senhor? O anjo da igreja. E a palavra do Senhor nos fala que devemos compartilhar todas as coisas boas com aquele que nos instrui, com aquele que nos ensina.
Essa é a sementeira do Senhor. Devemos compartilhar as coisas boas com aquele que nos ensina. Paulo, ele se preocupa. Quando ele estava ministrando essa carta aos Gálatas, ele vem defendendo a liberdade cristã, a liberdade em Cristo Jesus. Pois a igreja de Gálatas estava sendo contaminada com o judaísmo, né, que estava impondo as leis mosaicas em cima do Evangelho, estava distorcendo o Evangelho. Então ele estava preocupado com os pastores também, pois devemos compartilhar, pois digno é o trabalhador, né, do seu trabalho. Ou seja, devemos compartilhar todas as coisas boas com aqueles que nos ensinam, né? Uma preocupação, né, para com aqueles que dedicam a vida em orar, em ministrar, em preparar algo para nós. Pois muitas vezes, enquanto nós dormimos, os nossos pastores estão acordados, né, intercedendo pelas nossas vidas. E devemos compartilhar as coisas boas com aqueles que nos ensinam. E ele vem e continua dizendo: não se enganem, de Deus não se zomba. Ou seja, já foi falado aqui essa noite que Deus é maior, acima de todas as coisas, acima de todos os nossos problemas. E Ele nos conhece. Nós não o conhecemos, nós achamos que conhecemos a Deus. E muitas vezes nós achamos que enganamos a Deus, né? Ah, Deus não está vendo, ninguém está vendo, eu estou sozinho aqui, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E não se engane, Deus não se deixa zombar. Você acha que você está sendo esperto, mas nos fazemos de tolo. E ele fala: pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Ou seja, se nós vivemos uma vida desgarrada, uma vida de qualquer maneira, por mais que sejamos crentes, por mais que cremos em Deus, ainda assim, as nossas atitudes há uma consequência. Tal como uma semente, eu posso fazer uma coisinha de errado, mas a colheita será farta. Tal como uma semente de arroz, no ramo de arroz há diversos grãozinhos de arroz, em um único grãozinho. Ou seja, em uma única atitude do qual nós fazemos, a colheita será farta. E ele fala: se você semeia para a sua própria carne, da carne você colherá a corrupção. Ou seja, se você vive satisfazendo a sua vontade, se você vive satisfazendo o seu eu, se você não está nem aí para nada, simplesmente vive pelo seu egoísmo, eu faço aquilo que eu quero, uma hora a colheita ela vem, e a colheita ela fala que ela é corrupção. O fim ela é trágico. Uma colheita ruim é triste. Há consequências dos nossos atos. O perigo é de nós acharmos que nós fazemos algo e ninguém está vendo. Deus ele está vendo. Deus ele te vê. Um Deus tão grande. Achamos que ele está longe, mas ele está ao seu lado. Ele te vê. Amém. Aleluia. Ele vê nós agora, como ele vê os irmãos do outro lado do oceano, vê Benício lá na África, vê outros irmãos na Ásia, na Coreia. O globo é enorme para nós. O planeta Terra é tão grande para nós, seres humanos medíocres, mas para Deus não é nada. Pois se você olha para o céu e vê o sol é quente. O planeta Terra não é nem um grão de areia do nosso oceano perto do Sol. E o Sol saindo da boca de Deus. Pai, aleluia. Já foi falado, Deus é enorme. O oceano perto de Deus não é nada, ele é acima do oceano. E esse Deus tão grande, ele te conhece. Amém. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que eu faço.
Aleluia. E a colheita é certa. A lei da semeadura, Verdade. como eu disse, a lei do homem muda em todo o tempo, todos os anos. A legislação brasileira está defasada porque ela foi feita na década de 80. Já estão mudando as leis, atualizando, mas a lei de Deus é desde sempre. Desde que Deus falou e aconteceu, desde que Deus falou haja luz e houve luz, e desde que Deus falou haja terra houve terra, é a mesma lei. O ser humano passa, o ser humano vai para lá, morre, as leis mudam, mas a lei de Deus é a mesma, desde a criação, não muda. E ele vem dizendo, né, que aquilo que você planta, você colhe. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Ou seja, viver uma vida de acordo com, como ele já foi falado a respeito no capítulo 5, a respeito dos frutos do Espírito. Viver uma vida desta maneira. Tal como a Mariela falou, Deus já vem falando durante o culto. E é interessante o testemunho da irmã, pois ela achava que algo não iria acontecer do jeito que ela queria, mas sempre Deus colocava uma pessoa na frente dela, Amém. para que ela viesse usufruir, para que ela viesse fazer, né? Para que ela viesse demonstrar esses frutos do Espírito. E conforme ela ia dando um frutinho, né, um pedaço do fruto do Espírito, ela ia acalmando o coração e Deus ia preparando o terreno para ela. É, Pai, aleluia. É dessa maneira. Oh, Deus fiel. A pastora já falou que o fruto não é para nós. Né? Se você é uma árvore, e é interessante isso, quando você vê uma árvore frutífera no meio da rua, a criançada vem com um pedaço de pau para bater na árvore, para o fruto cair, para a criança comer. Você é essa árvore que está sendo batida com pau. A criançada está lá batendo com pau na árvore. Você é essa árvore. O seu fruto é bom. Porque a criança só bate na árvore que dá fruto bom. Amém. Não é verdade? A molecada vai lá, sobe nos galhos e quebra galho. Você está sendo quebrado os seus galinhos também. Não é verdade? Porque a molecada sobe e não está nem aí. A molecada vai arrancar folha e arranca e quebra e isso. Mas a árvore está lá. Cada ano que passa ainda dá mais e mais frutos. E a criançada sempre vai lá e pega mais fruto. Você é essa árvore. Os seus frutos são bons. E conforme você dá mais, faz mais dessas coisas boas, desse fruto bom, você está semeando para o Espírito. Amém. Oh, E Deus maravilhoso. a colheita é a vida eterna. Então, como eu disse, uma semente, uma coisinha boa que você faz, ao seu tempo você irá colher em fartura. As nossas atitudes são como uma sementeira, é tal como aquela palavra, que o homem ele vai andando e vai semeando. A semeadura pode ser a palavra de Deus, mas a nossa vida é cada coisa que nós fazemos, nós vamos semeando. Amém. A nossa vida é uma jornada no qual nós estamos plantando. Aleluia. Aí a colheita depende daquilo Glória a que Deus. você está plantando. Aleluia. Você irá colher aquilo que você está fazendo. É a lei de Deus. Cada ação existe uma reação. Tem até uma piada que fala que mundana, né? Que os caras, as pessoas do mal pegam e falam, aqui é igual leite moça. Bateu, tomou. No mundo é assim. Você bateu o leite moça, você tomou. Aí a pessoa fala, bateu, tomou. Aí você bate aqui, eu bato dali. É a mesma coisa a nossa vida. Você planta, você vai colher. Depende do que você estiver plantando. Depende do que você estiver fazendo.
E mais, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Sabe, os agricultores, eles são muito pacientes, né? Pois eles plantam, eles vão lá, eles preparam a terra, aí vai lá, vai fazendo a semente, vai plantando cada coisinha, depois eles vêm, vão regando, e aí é todo dia, acorda cedo, vai, rega, e até que vai nascendo. A colheita, ela exige paciência, ela exige perseverança. E para todas as coisas no mundo existe um tempo determinado. Às vezes achamos que algo que nós queremos está demorando para vir, né? Tal como a irmã falou, puxa Senhor, se for da vontade do Senhor, existe um tempo. Deus estava preparando algo, né? Um tempo certo para tudo em nossa vida certo. Amém. Para a colheita. Ele fala, mas você só vai colher se você não desanimar. Amém. Aqui, ó. Pois bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ou seja, você só vai colher se você não desanimar. Assim é a nossa vida com Deus. Assim é a salvação também. Nós conhecemos Jesus, achamos que ouvimos da promessa do Senhor e desde sempre ouvimos que Jesus vai voltar. Aí às vezes achamos que Jesus está demorando. Aí passamos a desanimei, cansei. Ele vai demorar, então, ou seja, perdeu. A colheita vai vir, mas ele perdeu. Por quê? Porque desanimou, porque se cansou, porque se esqueceu da promessa. Tal como já foi falado, quando os problemas vêm, nós nos cegamos. Às vezes o problema está há tanto tempo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Você vive no problema, você se esquece da promessa. Aí você desanima. E aí tal como tem aqueles, quando você vai ver imagens de promessa, tudo desanima, você vê o carinha, a pessoa cavando, aí um volta com a colheita, mas o outro desanimando e faltava um pouquinho para ele chegar no tesouro. Aí está desanimando, triste, só faltava mais um pouquinho para ele conseguir a recompensa. E ele desanimou, porque ele achou que estava demorando por demais. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo faremos a colheita, se não nos desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Em João 12 diz, que a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Se você o recebeu, se você recebeu a Jesus, Deus, Ele te adotou. Então, você agora faz parte da família de Deus, né? Amém. Se você foi adotado por Deus, essa é a nova família sua. Amém. Eu sou seu parente, você é parente dela é parente dela, nós somos família, né? Aleluia. E Paulo, ele fala, principalmente aos da família da fé. Se você tem a oportunidade de fazer o bem para o seu próximo lá fora, mas faça principalmente para aquele que é da sua família. Né? Júnior, benignidade e bondade. Essa é a palavra do qual nós estamos sendo ministrados nesse mês. Cada dia foi falado a respeito disso. Se você teve esse novo nascimento, você passa a agir dessa maneira. Você passa a fazer o bem. Não se esqueça.
A nossa vida é como Glória a Deus. tudo que plantamos, faremos. É. Cuidado com aquilo que você tem plantado. Amém. A sua colheita será farta. Lembre-se, todas as colheitas são fartas, pois uma semente não dá apenas um fruto. Uma atitude sua não traz apenas uma consequência. É bênção. É bênção. É, meu Deus. É coisa boa. Então, se você faz coisas boas você receberá da parte do Senhor. Aleluia. Deus. Ao seu tempo, ao tempo certo. Não desanime, não desista. A jornada ela é longa, a caminhada é difícil. Achamos que fazemos a coisa certa e ninguém está vendo, mas Deus ele está vendo. Pois a Margarida até falou comigo, nossa, tem vezes que a gente faz a coisa certa, mas aquele que faz a coisa errada é que é o reconhecido. Né? E é dessa maneira, o mundo lá fora corrompeu o certo e o errado. E muitas vezes aquela pessoa que é sem vergonha, ela é reconhecida. Por mais que você faça correto, faça a coisa certa, não falta, faz direitinho, mas aquele sem vergonha é que é o valorizado. Não é verdade? Por quê? Porque o mundo é desta maneira. Mas lembre-se, você não está fazendo para o homem ver. Quem está vendo é o Senhor. Amém. E no tempo certo, Louvado seja Deus. e no tempo certo, colheremos a nossa recompensa. Amém? Não vou me prolongar muito, o relógio não está funcionando. Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir para o Papai do Céu trabalhar Oh, em Deus nossos corações. maravilhoso. Aleluia. Vamos falar com o Glória a Pai Deus. para que o Senhor venha Oh, fechar aleluia. esse mês maravilhoso. Que essas palavras que vocês foram ministradas venham trabalhar em nossos corações. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Amém? Paizinho querido, santo, justo, fiel, verdadeiro, Tu és lindo, Pai, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, pelo Senhor ter falado aos nossos corações durante este mês que se passou. Pai querido, o Senhor fala de diversas maneiras. O Senhor usa os nossos irmãos, o Pai querido, para falar diversas palavras, o Pai querido, cada um com o seu jeito de falar. Que o Senhor, Paizinho querido, venha de encontro aos nossos corações, Pai querido, nessa noite. Que o Senhor continue, meu Pai querido, a multiplicar, meu Pai querido, essa sementeira na vida dos nossos amados irmãos, meu Pai querido, dos teus filhos amados, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que nessa noite Tu venhas trazer cura, libertação, Pai querido, que o Senhor venha trazer, meu Deus, ajuda, força, restauração, meu Pai querido, renovo na vida, meu Pai querido, dos nossos amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai querido, venha fazer germinar, meu Pai querido, essas palavras, essas sementes, meu Pai querido, que têm sido, meu Pai querido, plantadas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que Tu venhas em nossos corações, meu Pai querido. Nos ajude nesta caminhada, não nos deixe desfalecer, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha, meu Pai querido, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, meu Pai querido, nos fortaleça, nos guie, nos conduza, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, amém? Deus abençoe, meus amados.